Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Cantamos todos esses hinos, cânticos, todos eles para o Teu louvor. Recebe, Pai, como sendo parte da nossa adoração. Ela é imperfeita, nós reconhecemos, mas nós fazemos através de Jesus Cristo, que aperfeiçoa todas as coisas que fazemos. É confiando nele, é confiando no sacrifício que Ele fez pelos nossos pecados, é confiando no sangue dEle que nos cobre e que nos dá acesso à Tua presença, que nós falamos contigo, que nós alçamos as nossas orações e que nós levantamos as nossas vozes em cântico, sabendo que o Senhor nos recebe e nos ama por causa de Jesus. É nele que confiamos, é nele que depositamos, ó Deus, toda a nossa fé. E é através dele também, e por causa dele, e para o louvor dele, que também abrimos a Tua palavra essa noite, confiados no Espírito Santo, que o Senhor prometeu a nós, que viria a esse mundo como sendo o nosso mestre, que Ele iria nos fazer compreender as Tuas palavras, a justiça, o juízo, que Ele nos lembraria de tudo que o Senhor nos revelou. É confiando também nesse poder que nós achegamos na Tua palavra. É confiando também, Senhor, nessa ação sobrenatural, que vai até o nosso coração, que ilumina a nossa mente e que transforma a nossa vida, que nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco e que a Tua palavra habite ricamente o nosso coração. É a nossa oração a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Quero lhes convidar já de imediato para o texto que vamos meditar essa noite. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Nós já estamos meditando há alguns meses nessa carta, uma carta tão importante, tão relevante. A mensagem dela é uma mensagem muito atual. Nós já dissemos que essa mensagem foi dada aos nossos irmãos que viveram na década de 60 depois de Cristo e que estavam sofrendo uma perseguição muito covarde produzida pelas autoridades daquela época. Nós também vimos na semana passada que o apóstolo Pedro fez uma súplica aos pastores. No verso 1 ele diz: eu rogo aos presbíteros, e no verso 2 ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. Então os pastores, eles tinham uma tarefa muito especial naquela ocasião de perseguição. Eles deveriam ministrar ao coração daqueles irmãos que estavam padecendo tanta perseguição e tanta aflição naqueles tempos. Hoje nós vamos continuar na leitura dessa carta e nós vamos ver que Pedro faz uma outra súplica. Só que essa súplica é uma súplica pela humildade. Ele vai se dirigir primeiramente aos jovens, na primeira parte do verso 5, e depois ele vai expandir esse mesmo rogo a respeito da humildade para o restante da igreja, como parte dos nossos relacionamentos e também do nosso próprio relacionamento com Deus. Então nós vamos ver 3 divisões na passagem que vamos ler hoje. Primeiro Pedro se dirige aos jovens, suplicando que eles sejam humildes. Depois Pedro se dirige à igreja, dizendo que os irmãos deveriam ser humildes em seus relacionamentos interpessoais. E depois Pedro fala que a própria igreja deveria ser humilde no seu relacionamento com Deus. Então nós vamos ver essas três partes nos versos que leremos aqui, do verso 5 até o verso 7. O tema da nossa meditação é uma súplica em nome da humildade. Então vamos ler. Palavra de Deus, verso 5, diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua palavra.
Como nós dissemos, irmãos, esses 3 versículos que lemos, eles têm como tema humildade. E nós vamos ver aqui os 3 rogos que Pedro faz para esses irmãos. A primeira súplica que Pedro realiza nessa passagem é uma súplica aos jovens. Essa súplica está na primeira parte do verso 5, quando ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Note que o apóstolo Pedro começa essa sessão com um rogo. Esse rogo é o segundo que nós temos nesse capítulo. O primeiro está no verso 1, quando ele rogou aos pastores. A palavra igualmente é para conectar com as informações anteriores que ele vem desenvolvendo. Lembra que nos temas anteriores ele vem falando a respeito dos pastores. Então é como se ele tivesse feito uma súplica aos pastores, e agora ele olha para os jovens daquelas igrejas perseguidas e dizem: eu acabei de fazer uma súplica aos pastores, e eu também tenho uma súplica a vocês que são jovens. E a súplica de Pedro consiste nessas 2 palavrinhas: sede submissos. Sede submissos significa se sujeitem. Essa palavra ela era utilizada no contexto militar para falar de alguém que se colocava debaixo da autoridade de uma pessoa. Então essa palavra é vastamente utilizada no Novo Testamento. E essa sujeição é exigida a quem? Pedro diz: sujeitai-vos aos que são mais velhos. Essa expressão aqui, aos mais velhos, é a mesma palavra que no versículo 1, lá na primeira linha do versículo 1, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros. Lembra que nós explicamos semana passada que a palavra presbítero significa ancião, e ela era utilizada para designar aqueles cristãos que ocupavam posturas pastorais na igreja e que eram pessoas maduras na idade, maduras na fé. Então os mais velhos aqui são os mesmos pastores que Pedro acabou de mencionar no versículo 1, chamando de presbíteros. Então, nós poderíamos dizer que o primeiro rogo, a primeira súplica que Pedro está fazendo é: jovens, sejam humildes no relacionamento com os seus pastores. E a pergunta seria: por que Pedro se dirige de um modo especial aos jovens? Há tantos grupos na igreja. Nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos idosos, nós temos recém-casados, nós temos pessoas maduras. Por que o apóstolo Pedro dirige uma petição especial aos jovens daquelas igrejas? Irmãos, é só você lembrar do contexto. Era um contexto de perseguição. E os jovens são um grupo que padecem muito em épocas de perseguição. Vez por outra, os jovens são inseguros, eles são incertos, eles são dependentes, muitos deles ainda não têm experiência, e por conta disso, eles acabam sendo um grupo muito frágil em ocasiões de perseguição. Então esses jovens, eles precisavam de uma atenção especial. Esses jovens, eles precisavam ser aconselhados, eles precisavam ser acompanhados. E quem seriam esses conselheiros? Quem seriam essas pessoas que iriam ministrar o coração desses jovens? São esses que Pedro chama aqui de os mais velhos, os presbíteros, os pastores. Então, se nós fôssemos unir tudo que Pedro falou do verso 1 ao verso 4, com as informações que nós temos até agora, Pedro está dizendo mais ou menos o seguinte: pastores, cuidem do rebanho de Deus. E vocês que são jovens, sigam a orientação desses pastores. Então, unindo, Pedro está dizendo essas coisas. Eles precisavam de instrução, eles precisavam de referência, e a maneira deles demonstrarem humildade era se colocando debaixo da orientação dos pastores da igreja. Lembra que o tema é todo relacionado à humildade. E como é que o jovem demonstraria a sua humildade numa época de perseguição? Se colocando em sujeição aos pastores da igreja, ou aos pastores da igreja, e acatando, seguindo, se permitindo ser ministrado, aconselhado, admoestado, repreendido, consolado pelos pastores daquelas igrejas. Então essa é a primeira súplica que Pedro faz, que tem como tema humildade, se dirigindo aos jovens e suplicando que os jovens fossem submissos aos seus pastores. Mas vamos agora à segunda súplica que Pedro está fazendo. Vocês vão notar que agora ele expande, ele deixa de olhar para os jovens da igreja e ele olha para toda a comunidade cristã.
E a súplica dele consiste na seguinte ideia: que os cristãos deveriam ser humildes nos seus relacionamentos interpessoais. Agora ele vai olhar para os irmãos que estão vivendo dentro da igreja. Como é que devem ser os relacionamentos de vocês? Marcados pela humildade. Segunda parte do verso 5, vamos lá. Vamos lendo aqui palavra por palavra. Lembra que quando a gente está lidando com epístolas, irmãos, cada palavrinha é importante para ter sentido, e é por isso que a gente precisa ser muito específico. Pedro diz assim: outro sim. Então esse outro sim é o mesmo que todos vós. Então agora ele não está falando mais com os jovens apenas, ele está falando com toda a comunidade. Veja que ele diz isso no restante do versículo: outro sim, no trato de uns para com os outros, ou no trato de uns com os outros. Ele está falando do relacionamento da igreja, ele está falando do relacionamento da comunidade cristã. E aí entra a exortação, ele diz: cingi-vos todos de humildade. Literalmente aqui Pedro está dizendo: vistam a roupa da humildade. Esse é o significado de cingir. Cingir é vestir-se, é colocar a roupa. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, os escravos, eles tinham um pano que ficava amarrado no seu corpo de uma maneira bem visível, e esse pano servia para distingui-los dos homens livres. Então você ia andando na rua, quando você via um homem com um pano amarrado de um certo jeito, você olhava para aquela pessoa e dizia: ali tem um escravo, esse homem, ou essa mulher, ou essa criança é um escravo. E Pedro está dizendo isso para a igreja: vistam a roupa de escravos. No relacionamento de uns com os outros, vistam esse manto da escravidão, se portem como servos, não hajam como se vocês fossem senhores. Isso aqui concorda com as palavras do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, quando ele descreve o Senhor Jesus como sendo uma dessas pessoas. O apóstolo Paulo diz que Jesus colocou a roupa de escravo. No Evangelho, Jesus também se portou como um escravo quando lavou os pés dos seus discípulos. E o apóstolo Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, Paulo fala isso. Cristo vestiu essa roupa. Cristo, para se tornar o nosso Salvador, ele tomou a posição de um escravo. E Pedro está empregando essa mesma figura para dizer que esse tipo de postura deve marcar os nossos relacionamentos. Nós devemos ser humildes a tal ponto de nos vestir como escravos, parar de nos sentir melhor que os outros, considerar os outros como sendo superiores a nós mesmos, ter as necessidades dos nossos irmãos como prioritárias em comparação às nossas necessidades. Irmãos, isso era uma coisa necessária, especialmente para essa comunidade que estava padecendo perseguição. Imagine se, além da perseguição do governo, das autoridades, das próprias pessoas ao redor, aquela perseguição social, imagine que além de toda essa pressão externa, por dentro da igreja houvesse uma luta de egos, um tentando ser melhor do que o outro tentando ser mais importante, o outro tentando se colocar, o outro criticando o outro, falando mal do outro. A igreja estaria condenada à destruição. Por isso essa exortação de Pedro é altamente importante para a igreja. A igreja se destrói por dentro quando ela não cumpre isso. Vistam a roupa de escravos. Ele dá uma razão, ainda no final do verso 5, dizendo o porquê nós devemos querer vestir essa roupa. Ele diz: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então Pedro aqui está citando Provérbios 3, verso 34, ele está lançando mão de uma passagem do Antigo Testamento. Ele está dizendo que Deus está contra, Deus se opõe, Deus resiste. E esse verbo aqui, o verbo resistir, na língua que o Novo Testamento foi escrito, ele está naquilo que se chama de um presente contínuo. Não é que Deus resiste como se fosse um único ato,
é dizendo: Deus está resistindo, Deus está constantemente, todos os dias, resistindo, se opondo, tomando posição de adversário de todas aquelas pessoas que não são humildes, de todas aquelas pessoas que são arrogantes. Então é ter Deus como seu adversário. Uma coisa para os cristãos daquela época era ter o imperador como sendo inimigo, outra coisa era ter o próprio Deus como sendo seu adversário. Então Pedro diz: se vistam da humildade, porque senão vocês terão o próprio Deus resistindo vocês. Ele acompanha disso uma promessa. Enquanto Deus resiste aos soberbos, ele fala: e aos humildes concede a sua graça. Aqui também é o mesmo verbo contínuo. Deus está concedendo a sua graça, Deus está constantemente abençoando aquele que é humilde. E meus irmãos, eles precisavam da graça de Deus para padecer aquela perseguição, eles precisavam do poder de Deus para não negar a fé, eles precisavam do poder de Deus para continuar confiando em Deus, eles precisavam da graça de Deus para ter alegria espiritual, esperança com relação ao futuro. Sem a graça de Deus eles estariam perdidos, eles iriam sucumbir, eles iriam negar a fé, eles não teriam condições de permanecer fiel. Portanto, Pedro está dizendo que a humildade desses irmãos, manifestada no trato de uns com os outros, sem inimizade, soberba, animosidade, esse comportamento iria cativar o coração de Deus, e o Senhor iria lhes abençoar com a sua graça. Deus iria sustentá-los com todos os recursos físicos, espirituais, psicológicos, para que eles perseverassem durante aquela terrível perseguição. Então essa é a segunda exortação de Pedro: vistam a roupa da humildade, coloquem o manto do escravo, não se portem como o Senhor, sirvam uns aos outros, porque vocês serão abençoados por Deus se fizerem isso. Em terceiro lugar, ele vai falar agora, ainda continuando falando com a igreja, mas ele vai mudar o âmbito do relacionamento. Ele até agora falou do relacionamento assim, falou do relacionamento dos jovens com os pastores, ele falou do relacionamento com os irmãos, só que agora ele vai falar assim, agora ele muda a direção, agora ele vai falar da nossa humildade com relação a Deus. Falou da humildade dos relacionamentos, agora da humildade com relação a Deus. Então no verso 6, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, ser humilde agora não é mais com relação aos irmãos, é humilhar-se diante de Deus. Esse portanto, que ele começa a passagem, humilhai-vos portanto, ele está voltando ao tema que ele vem falando. Então é como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim: diante de tudo isso que eu falei para vocês, que Deus está resistindo o soberbo e abençoando o humilde, diante disso, se humilhem diante da mão poderosa de Deus. Em outras palavras, irmãos, Pedro está dizendo: se sujeitem ao sofrimento que está chegando. Isso é o significado da expressão humilhai-vos, é você aceitar. Ele diz que esse sofrimento estava vindo por meio da mão poderosa de Deus. Isso é uma coisa que raramente se fala. Não era só um assédio do governo, não era só uma perseguição dos vizinhos, não era apenas um tipo de perseguição social. Ele diz que no final das contas, era a mão poderosa de Deus que estava trazendo aquele sofrimento sobre a comunidade cristã. E o que é que os cristãos deveriam fazer diante daquilo? Eles deveriam se humilhar, eles deveriam se resignar, eles deveriam aceitar aquilo. Eles não deveriam se rebelar, se revoltar, eles não deveriam ficar revoltados, ressentidos contra o Senhor, eles não deveriam negar a fé por causa disso. Eles tinham que se submeter ao Senhor, entendendo que aquela era a porção que Deus tinha reservado para eles, eles aceitarem com o coração aberto. A essa exortação de Pedro, de se resignar, de se humilhar, ele traz uma promessa
de Deus. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, sabe o que Pedro está dizendo? Essa mesma mão poderosa que hoje está pesando em vocês na forma de um sofrimento, essa mesma mão um dia vai exaltar vocês. Essa mesma mão um dia vai honrar vocês. Pedro está trazendo um tema que nós já temos falado, que é bem repetido nessa carta, que é o tema de sofrimento e glória. Aqueles que passam pelo sofrimento, aqueles que são humilhados no sofrimento, eles receberão glória, eles vão herdar com Jesus. Aqueles que, seguindo o exemplo de Jesus, são humilhados nesse mundo, eles serão engrandecidos na vinda do Senhor Jesus, como Ele o foi também. Então Pedro está tratando desse tema, e ele está chamando esses irmãos a se humilhar diante de Deus, a aceitar que aquilo vinha de Deus, a aceitar que o Senhor está coordenando a história, que não existe acaso, que não é simplesmente uma ação humana, que aquilo passa pelo controle do Senhor, pela soberania dEle em todas as coisas, e eles deveriam aceitar aquilo como vindo do Senhor, e eles se curvarem humildemente diante da vontade do Senhor. No versículo 7, ele indica o modo como nós nos humilhamos. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aqui ele está dizendo o modo de se humilhar. Vocês sabem que numa época de perseguição, de uma grande tribulação, é comum uma pessoa ficar ansiosa. É comum, o coração ficar agitado. Inclusive essa palavra ansiedade, no idioma que o Novo Testamento foi escrito, ela significa ser levado para todos os lados. Você já pegou uma pessoa assim, brincando com ela, puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para o outro, puxa para o outro, aquela pessoa tende a ficar desnorteada. Essa palavra era utilizada para falar da ansiedade. Então, vocês estão desnorteados. A perseguição produz isso nas pessoas. Então imagina um cristão sendo perseguido, dizendo: e o meu futuro? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? O sustento da minha casa, tive que abandonar tudo, sair fugido. Estou preso por causa do nome de Jesus, tenho filhos, mulher em casa, como é que eles vão ficar? Será se eu vou ser morto? Então, com todas essas questões dentro do coração dos irmãos, era natural que eles ficassem ansiosos. E Pedro está dizendo que a maneira de manifestar essa submissão humilde à mão poderosa de Deus que estava trazendo aquele sofrimento é lançando sobre ele toda a ansiedade. Esse é um tema que Pedro vem falando. No capítulo 4, verso 19, ele falou isso. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqueles que sofrem, encomendem. Nós falamos aqui que essa palavra encomenda é a mesma que aparece em Lucas 23, quando Jesus falou assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então os cristãos são chamados a fazer isso, a no meio de toda aquela perseguição, lançar o peso daquela ansiedade sobre o Senhor, descansando nele, confiando nele, acreditando nele, não permitindo que aquelas circunstâncias terríveis movessem os corações deles ao ponto deles perderem o chão, mas eles acreditando que era a mão poderosa de Deus que estava fazendo tudo aquilo e que o Senhor iria resolver aquela situação. No final do verso 7, ele traz uma promessa, ele traz um ensino e depois uma promessa. O ensino é lançando sobre ele toda a ansiedade, e a promessa é: porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro está dizendo: Deus cuida de vocês, irmãos. Deus cuida. No meio da perseguição, Deus cuida de vocês. É evidente que esse cuidado do Senhor não significava o fim da perseguição, do assédio, das prisões, da multa, ou quem sabe até da morte, mas significava que no meio de tudo aquilo, Deus iria protegê-los, Deus iria sustentá-los, Deus iria cuidar deles, o Senhor iria ministrar ao coração deles, e que no final eles seriam exaltados por Deus quando o Senhor Jesus voltasse.
Verso muito maravilhoso, verso para você memorizar, você guardar dentro do seu coração, voltar a ele como se fosse um maná, e nos momentos da sua tribulação, das suas dificuldades, você pregar para si mesmo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro não está repetindo um ensino novo, Pedro está repetindo as palavras de Jesus. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, ele disse para a gente não andar ansioso, por causa do corpo, por causa da veste, por causa do amanhã. Depois Jesus fala das aves que não plantam e que Deus cuida delas, e lá no meio do seu sermão, Jesus diz assim: olha, não fiquem ansiosos, porque isso é coisa de gentil, isso é coisa de quem não tem fé, de quem não confia no Senhor. Jesus disse assim: porque o meu Pai sabe que vocês precisam disso, portanto, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pedro está refletindo aqui as palavras de Jesus, tentando trazer uma palavra de conforto para aqueles irmãos que tanto sofriam. Pois bem, meus irmãos, essa é a exposição do texto, e eu quero passar agora com vocês para algumas lições, e aqui eu quero procurar ser bem fiel ao roteiro de Pedro, e trazer as 3 lições dentro do assunto que Pedro falou. Então, primeiramente, queria me dirigir aos jovens que estão aqui. Temos muitos jovens, pela misericórdia de Deus, temos jovens casados e jovens não casados. Então, a primeira orientação, a primeira lição que a gente poderia tirar dessa passagem, é que vocês jovens, vocês necessitam de muita humildade para se permitir ser mentoreados. Vocês precisam ser humildes para reconhecer que vocês precisam de instrução. Por isso Pedro disse: se sujeitem aos pastores. Sabe o que isso significa? Significa que são vocês que voluntariamente se submetem, colocam-se debaixo da orientação, e não os pastores que submetem vocês, embora os pastores às vezes tenham vontade de fazer isso, viu? Puxar pela orelha, vamos por aqui, rapaz. Mas não é, não somos nós que fazemos isso, são vocês que voluntariamente se sujeitam. E isso não é uma coisa fácil para o jovem, porque vocês acham que Pedro começou essa passagem dizendo: eu rogo. Rogo é aquele pedido de súplica, é aquele pedido quase implorando. Por que Pedro começou assim? Porque ele sabia que não era uma coisa fácil. É difícil para o jovem. O jovem, ele tem, via de regra, aquela mentalidade mais independente, de querer pensar por si mesmo, de achar que os mais velhos são arcaicos, né? O meu filho, às vezes eu converso com ele e eu acho que ele me acha no tempo da pedra, com as coisas que eu falo, com os valores que ensino. Um colega pastor disse assim, que os meus filhos me veem como um pastorsauro, é quase como fosse esse tipo de coisa aí. Então, os jovens são assim, os jovens têm muita energia, mas eles têm pouca sabedoria. Os jovens têm muita sede de conhecimento, mas têm pouco discernimento. Os jovens são vívidos nos seus sentimentos, mas são muito suscetíveis às paixões. Eles são vigorosos nas suas realizações, mas eles são precipitados no modo de fazer. São inteligentes, mas por vezes são orgulhosos, são imediatistas, têm pouca paciência, facilmente tomados pelo desânimo. Eu sempre brinco isso falando com alguns jovens daqui da igreja, que tem vezes que eu recebo alguns jovens para conversar, que eles estão assim a 1000 por hora na fé cristã, que se você desse uma passagem só de ida, para ir lá para o meio da África, pregar o evangelho sem nada, ele ia na hora, mas no outro dia ele volta: pastor, não sei se eu sou crente, estou perdido, acho que eu não me converti. Jovens são desse jeito. As tribulações, as tentações pesam muito para os nossos jovens, e vocês precisam ter humildade para reconhecer essas limitações. Pedro aqui temia
que os jovens não suportassem o peso do assédio social. O assédio social dos jovens era muito grande. Os jovens daquela época eram tremendamente promíscuos. Eles participavam de festas religiosas dedicadas a deuses, em que se terminava em bebida e sexo livre. E os jovens cristãos eram assediados, eles eram criticados. Vocês não participam disso por quê? Lembra que Pedro diz que os ímpios, eles difamavam, ele diz isso no capítulo 4, versículo 4, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, jovens devassos. E quando os jovens cristãos diziam que queriam ser puros, eles estranhavam, eles criticavam, eles maldiziam. E Pedro aqui estava preocupado com os jovens, estava preocupado. Se vocês forem perceber, são lutas muito semelhantes às quais vocês estão expostos hoje. Críticas, assédios para você se comportar de um certo jeito, você adotar um tipo de pensamento, modo de falar, modo de vestir, gírias, entretenimento. Pedro estava preocupado com esses jovens, e o Espírito Santo que nos deu esse texto também leva essa preocupação em conta na vida de vocês. Então vocês precisam ter humildade para reconhecer a necessidade de vocês, e através desse texto o Espírito Santo indica o caminho para vocês vencerem e amadurecerem na fé. O caminho é: se sujeitem, se submetam, busquem referenciais, se permitam ser inspirados, exortados pelos seus pastores e também pelos membros da igreja mais velhos, porque a palavra aqui é utilizada para se referir também às pessoas mais velhas, pessoas maduras, pessoas que andam com o Senhor, pessoas de fé, pessoas que você pode olhar e dizer: eu quero seguir como exemplo. Vocês precisam reconhecer que não estão prontos, vocês precisam reconhecer que necessitam de auxílio. Então tome essa exortação para você. Busque ajuda, refúgio, busque modelo em pessoas sábias, pessoas que andam com o Senhor, gente de fé, crentes experimentados na vida, que têm vida espiritual abundante. Tenha o coração aberto para se permitir ser repreendido. Jovem não gosta de repreensão. Jovem reage com aspereza, muitas vezes quando é repreendido. Às vezes não tem aquela aspereza externa, mas tem aquela aspereza do coração, que se tranca, que não tem coragem às vezes de reagir, mas por dentro se fecha, como quem diz assim: eu não estou nem aí para o que você está falando comigo. Pedro está indicando o caminho é a sujeição. Esse é o caminho da maturidade. É você entender que não está pronto e que você precisa se colocar debaixo da autoridade de alguém. Isso é um gesto de humildade. Isso faz bem para a sua alma. Isso louva e glorifica o nome de Deus. E essa sujeição vai te proteger, vai te abençoar. Então, jovens, tome isso, tome essa exortação da palavra de Deus, que vem diretamente do texto de Pedro, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo. Pois bem, a segunda lição diz respeito à igreja, diz respeito aos nossos relacionamentos. E a lição é bem simples. Deus se contrapõe ao arrogante, e Ele abençoa a quem é humilde. Essa é a maior tragédia, meus irmãos, de quem é soberbo. Você ter Deus como seu inimigo, você ter Deus como seu adversário. Isso é uma coisa terrível. Sabe, esse comportamento de que você se sente muito bem consigo mesmo, você se sente autoconfiante, você tem dificuldade de se submeter à repreensão, à instrução. Normalmente você é insubordinado diante das pessoas que Deus colocou como autoridade na sua vida. Você não gosta disso, você gosta de ser o seu próprio dono, a sua própria autoridade. Ou você é aquela pessoa que gosta de levar crédito por tudo, que gosta de estar em evidência,
que gosta de ter confetes jogados em você, você que é escravo de elogios, que perde o chão quando é contrariado, que vive sempre colocando defeito em tudo, vendo defeito em todos, falando mal dos seus irmãos. Esse texto aqui foi escrito para você. Deus é seu inimigo, Deus é seu adversário, Ele está resistindo você, e você está diante do abismo, e a sua arrogância lhe cegou, e você não percebe que você está prestes a cair. É isso que a Bíblia diz. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Você está diante do abismo, e a sua arrogância faz você pensar que você está num ambiente seguro. Isso deveria levar você a tremer, isso deveria levar você a se prostrar diante de Deus em humilhação, clamando por misericórdia, e a partir de hoje você clamar a Deus que Ele mude o seu comportamento, a sua conduta e os seus pensamentos. Porque a pior vida que alguém pode ter nesse mundo é uma existência em que todos os dias da sua vida Deus está se opondo a você. Não tem feriado, não tem momento de descanso, não tem interrupção. Todos os dias Deus guerreando contra você. Quem é que vai querer uma vida dessa? Então o chamado de Deus para você, através dessa palavra, é que você mate o orgulho com a humildade. É através da humildade que você sufoca o orgulho. E aí você vai aprender a ser mais dependente de Deus, a confiar mais no Senhor e menos em si, a você orar mais, a considerar as outras pessoas como sendo superiores a você, parando de falar mal dos seus irmãos, deixando de ser uma pessoa excessivamente crítica, substituindo as críticas por palavras de edificação, substituindo o rancor pelo amor, substituir o desejo de ser servido e viver como se o mundo girasse em torno de você e de suas necessidades, substituir isso pelo desejo de servir. Tome isso como sendo a sua luta. A partir de hoje, clame a Deus para que você saia daqui hoje vestido na roupa do escravo, colocando a roupa da humildade, lembrando que o pecado do orgulho, da arrogância, da altivez de espírito é terrível diante de Deus, é uma afronta direta ao trono do Senhor. O orgulho foi o primeiro pecado cometido contra Deus. O orgulho fez com que Lúcifer se tornasse Satanás. O orgulho fez com que a humanidade fosse lançada no pecado. O orgulho é o tipo de pecado que é usado na Bíblia para descrever o caráter de Satanás, e você não quer ser identificado com isso. Então hoje, saia daqui vestido nessa roupa, pratique a humildade, e dessa maneira, Deus vai deixar de ser o seu inimigo, e Ele vai passar a ser o seu melhor amigo. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar poder, Ele vai abençoar o seu coração. E meus irmãos, nós precisamos de graça para viver nesse mundo. Nós precisamos que o Espírito Santo ministre ao nosso coração todos os dias. O Espírito Santo testifique com o nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos de graça para enfrentar o mundo, a carne e o diabo. Nós precisamos de graça para enfrentar as tribulações sem fugir. Nós precisamos de sabedoria espiritual para discernir o que está acontecendo ao nosso redor. E essa graça de Deus, que nos abençoa com todas essas virtudes, ela é comunicada ao nosso coração à medida que nós exercitamos a humildade. Então, essa noite, se inspire no exemplo de Jesus, que sendo Deus, vestiu a roupa de escravo, viveu como um servo nesse mundo, lavou os pés dos seus discípulos e morreu uma morte indigna. Você não é melhor do que Ele. Você não pode querer estar numa posição superior à do seu mestre. Então tome isso, adote a humildade como sendo o padrão dos seus relacionamentos. Sempre se dirige às pessoas como se elas fossem superiores a você, como se elas soubessem mais, como se elas fossem mais inteligentes, como se elas precisassem ser servidas. É desse modo, irmãos, que nós vivemos numa sociedade corrupta, maldosa,
como a que nós estamos vivendo hoje. Terceira lição, e com essa a gente encerra, é uma palavra para você que está sofrendo, você que está passando uma tribulação grande, que às vezes você sente que é maior do que você, que está além das suas forças, que você sente que vai sucumbir. O texto tem uma palavra para você: se humilhe aceitando essa providência dura que Deus planejou para você. Foi isso que Pedro disse quando ele afirmou: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. A grande verdade, irmãos, é que essa poderosa mão de Deus às vezes nos atinge com força, às vezes nos atinge na vida, nos atinge na saúde, nos atinge nos relacionamentos, nos atinge por meio de pessoas que nós amamos, pessoas próximas. Isso acontece. E quando essa providência dura do Senhor chega na nossa vida, é o momento de nos humilhar, é o momento de nos resignar diante do Senhor, é o momento de aceitar sem resistir, curvar-se em humildade, como o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, ele, quando estava prestes a morrer, ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, que seja feita a tua vontade. E ele foi e bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Jesus viveu e morreu assim. E nós temos que aceitar, irmãos, essa providência do Senhor, que às vezes nos fere. Esses irmãos tiveram que aceitar isso. Nós sabemos pela história que a perseguição não parou. Na verdade, as perseguições foram crescendo, elas tomaram dimensões continentais, e se não fosse a graça de Deus, o cristianismo teria deixado de existir no final do primeiro século. Então não foi a vontade de Deus que a perseguição acabasse, mas eles foram chamados a se resignar. Então faça isso essa noite, se curve. É a tua vontade, Senhor? O Senhor quer que eu passe por isso? O Senhor quer que eu viva assim? Então eu vou beber até a última gota desse cálice. No entanto, lembre-se que nesse processo de muita dor, Deus chama você a lançar toda a sua ansiedade sobre Ele. Deus chama você a se curvar e derramar o coração nele, a colocar nele toda a sua esperança, toda a sua confiança, a se refugiar nele. Então você lança o seu cuidado sobre o Senhor, como diz o salmista, porque Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Então faz isso, se lança ao Senhor. Em vez de você ficar brigando, ressentido, magoado, se curve, se dobre, se prostre, se lance, abra o seu coração, derrama a sua angústia diante dele, porque ele tem promessas. No texto nós vimos duas promessas gloriosas para te fortalecer, para você continuar. A primeira promessa diz respeito ao futuro. Ele diz que essa mão que está pesando em você hoje, um dia vai te exaltar. Um dia Deus vai te colocar num lugar de destaque. Um dia, quando Cristo voltar, Deus vai lhe tratar com distinção. E naquele dia, você vai olhar para o seu passado, você vai olhar para todas as suas tribulações, e você vai chegar àquela conclusão que o apóstolo Paulo disse: não tem comparação. Não tem comparação com o que Deus está me dando hoje com o que eu enfrentei. Não tem comparação os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus. Não tem comparação. Então você pode, pelos olhos da fé, hoje receber essa promessa do Senhor, se alimentar com ela e pregar para si mesmo, dizendo: Senhor, eu sei que aquilo que o Senhor reservou para mim no futuro é muito maior, é muito superior, é muito glorioso, comparado a qualquer tipo de sofrimento que eu padeça nesse mundo. Essa é a promessa do futuro, mas tem a promessa do presente. Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Essa promessa, ela não diz respeito apenas ao futuro, ela diz respeito ao hoje. Deus cuida de você hoje, Deus abençoa você hoje. Evidentemente, já dissemos isso, que essa bênção não significa necessariamente Ele te livrar do sofrimento, mas pode envolver você crescer em santidade apesar do sofrimento, você prosperar espiritualmente apesar da dor que você está sentindo. Deus ministra ao seu coração, você pode ter experiências de comunhão com o Senhor como você nunca teve durante toda a sua vida. Lembre-se de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, no momento do maior sofrimento dele. A Bíblia diz que minutos antes dele morrer, o céu se abriu e ele viu Jesus Cristo sentado ao lado do Pai. Deus reservou o maior banquete espiritual para Estevão no momento de maior sofrimento da vida dele. Isso pode ser a sua experiência também. Você pode experimentar esse cuidado do Senhor como você nunca percebeu ao longo de toda a sua vida. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a viver uma vida de humildade para a glória do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração nesse instante. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que todas essas exigências estão além da nossa força. Nós não queremos, Deus, ser humildes como Jesus foi. Nós temos muita dificuldade em colocar a roupa de escravo. Nós sempre queremos a exaltação e não a humilhação. Nós sempre queremos estar em primeiro lugar e não em último lugar. O Senhor nos conhece. Mas Deus, nós clamamos e invocamos o Teu nome, para que o Senhor nos dê o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que a semelhança dEle, nós sejamos capazes de abdicar dos nossos direitos, da nossa posição, do nosso próprio eu, vestir a roupa de escravo e servir uns aos outros. Eu clamo, Senhor, pelos jovens da nossa igreja. Eu peço que o Senhor dê a eles essa humildade requerida pela Tua palavra, e eles reconheçam que eles precisam de ajuda, que eles necessitam de apoio, de instrução, que eles precisam se colocar debaixo do cuidado e da autoridade das pessoas mais velhas. Dá-lhes, Senhor, humildade para que eles reconheçam e façam isso, de coração aberto, de coração feliz, entendendo que isso foi um meio estabelecido por Ti para abençoá-los. Mas também, Senhor, clamo pelos nossos relacionamentos interpessoais, para que neles também sejamos capazes de vestir a roupa da humildade, que nós busquemos o bem do nosso irmão, que nós, Senhor, paremos de falar mal uns dos outros, de sermos excessivamente críticos. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Livra-nos do orgulho, da arrogância, da altivez de espírito. Ilumina, Senhor, os nossos olhos, para que nos inspiremos em Jesus, sejamos como Ele. E por fim, Senhor, eu oro também pelas pessoas que aqui chegaram e que estão sofrendo, que estão padecendo tribulações, que às vezes vivem uma vida em que não tem um dia de paz, sempre tem alguma coisa para mexer com o coração e deixar ansioso. Ó Deus, ministra o coração desses irmãos e irmãs, que eles sejam capazes de lançar toda a ansiedade no Senhor, e receberem e terem ministrados, comunicados ao coração, o cuidado divino, o Teu zelo, o Teu amor, o fato de que o Senhor os ama. E ao mesmo tempo, ó Deus, concede a eles essa resignação de espírito, que eles aceitem os sofrimentos da vida como sendo parte da Tua mão,
como sendo a tua poderosa e boa mão operando neles, para o crescimento, para a dependência e para a santificação. Nós clamamos isso, Senhor, e rogamos ao Senhor a graça de enxergar a vida assim. Que o Senhor nos ajude a perceber a nossa existência dessa forma de hoje em diante, e dessa maneira descansar o nosso coração somente no Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.